Fala, colegas da Segurança Pública, em especial nosso povo mineiro. Nós estamos aqui para mais um episódio do quadro podcast do Carcereiros. E o nosso convidado de hoje, ele é militar, ele é ex-parlamentar, ele é advogado, ele é pastor e ele foi o pai da Polícia Penal em 2013. Se você entrou em 2013, foi ele que colaborou para que você pudesse estar aí, assim como eu, conseguindo para que os excedentes fossem chamados. Eu estou aqui com o Cabo Júlio. Cabo Júlio, obrigado, viu, pela presença, pelo convite. É um prazer ter o senhor aqui. E nós vamos falar, obviamente, de temas relacionados à nossa segurança pública, o governo, o que está acontecendo com tudo, o que aconteceu antes, e vai ser um prazer estar aqui com o senhor. Então, pode fazer a sua Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu amo a Polícia Penal. Quando eu entrei no meu terceiro mandato aqui, eu tive 5 mandatos. Fui vereador, deputado federal 2 mandatos, deputado de estado 2 mandatos. Quando eu cheguei na Assembleia do meu primeiro mandato, era um caos. A área prisional era um caos. Era o colega de calça jeans, uma camisetinha, 90% era contratado, e aí a turma fazia o que queria, o cara saía de plantão e falava, volta, mas eu tô cansado, não, então eu vou tirar o seu contrato. Verdade. Então a turma era escravizada. Então foi uma luta, né? Eu vi aquele negócio, me preocupou muito, e a gente entrou nessa luta. Então eu tô muito grato de ter uns 5 mil filhos, né? 5 mil pessoas do concurso 2013 e 12 também. 12, né? Que estavam parados há anos. Não só a Polícia Penal, e o sócio-educativo, né? Sócio-educativo, Polícia Civil também, a gente conseguiu. E até o último, nós tivemos umas 5 ou 6 chamadas. A gente chamava 500, chamava 200. Todos, sem exceção, os excedentes foram chamados. E hoje são concursados, são donos do próprio nariz, né? O chamado com carinho, o papai tá aqui, nasceu onde? Então... como é que nasceu esse negócio? O papai tá da aqui, Polícia né? Penal. Isso nasceu o seguinte, havia uma grande expectativa de a gente colocar uma turma grande, porque aquele concurso estava vencendo. Sim. E precisava ser renovado por mais 2 anos, né? E aí foi uma guerra, porque a área financeira do governo não queria, a CEPLAG não queria, e a gente brigando com a área política, até que nós fomos para uma reunião, e quando eu desci lá embaixo da mesa, tinha lá 500 policiais, e agora o nosso concurso vence semana que vem, e se vencer a gente perdeu a expectativa, e aí nós conseguimos descer com o documento aqui, olha, o governador assinou, o concurso foi renovado por mais 2 anos, e agora todo mundo vai entrar. E a turma... Quem era o governador na época? Era o Pimentel. E aí a turma falou, eu tenho mais 2 anos, e aí carregaram no colo, jogaram pra cima, o papai chegou. E aí, a partir daí, a gente chamou 500, chamou 300, chamou 200. Teve uma turma que chamou 39, mas chamou todo mundo. Todos que estavam... Porque, na realidade, o excedente é aquele que estava fora das vagas iniciais do concurso. Então, o concurso tinha 1.000 vagas. Os 1.000 foram chamados. Cumpriu os requisitos, habilitaram mais 2.000 como excedente. Então, na realidade, esse excedente, ele não passou dentro das vagas. Mas o Estado precisava, porque todo mundo era contratado. E você ser funcionário contratado é o caos. As pessoas fazem você de gato e sapato. Porque, você quer, bem... Tem insegurança também. Você não quer, tchau, vou colocar outro no seu lugar. Então, a administração pública, ela maltratava demais os agentes, né? Trocava de escala, trocava de horário, trocava de local de trabalho. O cara não tinha folga, o cara trabalhava 60 horas por semana, não podia reclamar. Se você reclamou, você está pegando boi, você é contratado, agora não, querido. Eu não estou aqui às minhas custas. Você não é meu pai, não. Eu sou agente do Estado de Minas Gerais. Se você mandar para Mutum, eu continuo sendo, porque eu sou concursado. O senhor está feliz com a atual situação hoje da Polícia Penal? Não, tá um caos. Do jeito que tá tudo ruim financeiramente, tá tudo ruim em termos... Olha, quando eu entrei, a gente teve o desafio de valorizar. E a valorização começou primeiro, eu repito, era uma calça jeans e uma camiseta, né? O cara tinha um bastão de madeira, uma calça jeans e uma camiseta, e era chamado de guarda, né? De guarda, chamava de um sentimento errado de carcereiro, ou seja, não era isso. E aí... Não, a gente precisa melhorar isso. A primeira coisa foi transformar tudo aquilo ali numa secretaria. Então, criamos uma secretaria onde o assunto era esse, Secretaria de Administração Prisional. Exato. Então, a secretaria cuidava só disso. Então, o que hoje foi rebaixado? Primeira perda. Hoje, você está subordinado... Por que o senhor acha que foi rebaixado? Eu acho que foi... É política? Eu acho que é política. Porque é o seguinte, na política, quem não é visto não é lembrado. Se você é bem representado, ninguém mexe. Quantas vezes tentaram fazer? Não vai fazer. Quantas vezes o povo falava assim, nós vamos pagar o salário
da Polícia Militar e o dos agentes prisionais socioeducativos vão pagar na segunda, terceira milhar. Não, vai não. Todo mundo é igual. Ou paga todo mundo ou paga ninguém. Isso eu também Então, assisti, o que acontece? Todo mundo recebia igual naquele parcelamento. Ah, o auxílio fardamento. Não, vai pagar de todo mundo. Então, o povo não mexia, porque a gente brigava. Eu derrubei um secretário, 2 secretários, né? Não vai fazer desse jeito. Mas não vai. Todo mundo sabe quem é, precisa dar nome, não, né? Ou vai fazer, ou trata o povo direito, ou não trata. Então, você tinha muita covardia. Então, como a representatividade, ela acabou, digamos assim, ficando de lado, aí as pessoas, não tem ninguém para gritar, a gente faz o que quer. Então eu acho isso que hoje voltou a ter abuso, né? Voltou a ter contrato, que é um absurdo um negócio desse, é um absurdo. Eu nunca permiti isso, não permiti. Inicialmente os contratados... Essa ideia aí agora de fazer contrato temporário para a polícia militar. Então, isso já foi tentado em São Paulo e isso foi julgado inconstitucional pelo STF. Qual que é a visão do governo? É isso que eu queria que o senhor falasse. Tirando, porque a gente tende a puxar pro lado da instituição. O senhor é militar. Sim. Mas, assim, tecnicamente, como um ex-parlamentar, a visão do senhor, isso é positivo ou negativo? Não, vamos lá entender isso. Para a atividade principal de polícia, o Supremo já disse, não pode, não existe policial temporário. O que pode, e aí eu defendo a ideia, aquela atividade meio, você não precisa ter um subtenente ganhando 10, 12 mil reais numa bomba de combustível abastecendo um carro. Não tem isso ainda? Não tem mais, hoje é um chip, né? Então, você tinha isso, você tinha 20% da tropa, você tinha lanterneiro, borracheiro, você tinha sessão de transporte na época, né? Tinha tudo. Aí o que acontece? Você tinha lá um batalhão fazendo isso. Hoje não tem isso, não. Você entrou pra polícia, você entrou pra polícia pra ser polícia. Você quer ser policial penal? Vai pra tranca. Você quer ser PM? Vai pra rua. Você quer polícia? Vai investigar. Então você tinha um percentual muito grande de uma atividade meio. Então hoje você tem, às vezes, um cara lá da MGS que ganha 1.500 conto pra fazer o que você gastava um policial que não há nenhum demérito, né? Nenhum. Estou dizendo o seguinte, policial policial é para atividade fim. Tá certo? A área administrativa é necessária? Sim, porque ela que nos dá condição de ir pra rua. Mas você não precisa, às vezes, igual você tinha um terceiro sargento, ganhando 10 mil por mês, atendendo o telefone. Secretário do comandante, bom dia. Você pode fazer isso com o MGS. Então, para atividade não essencial, é até bom para colocar o policial na rua, se aumentar o efetivo. Agora, para atividade essencial, não é permitido, é ilegal. Júlio, nós temos 2 assuntos aqui que a gente precisa entender o pano de fundo, né? Uhum. A área da segurança pública, principalmente em Minas Gerais, ela foi outra após 97. Sim. O senhor esteve em 97. Engraçado, eu não quero criar nenhuma animosidade. Mas, segundo as nossas pesquisas, todos os jornais colocaram o senhor como principal líder de 97, mas a gente hoje tem uma figura do Sargento Rodrigues como expoente. Mas o senhor aparece na linha, todos os jornais. O Estado, o Tempo, todos os jornais colocaram o senhor como principal líder. Primeiro vamos falar sobre isso. Sim. Pode falar. Primeiro a gente precisa entender como é que isso nasceu, né? A greve da polícia de 97 ela não foi criada por ninguém, até porque na época era um sistema muito mais rígido de RDPM, que você expulsa o cara primeiro para depois dizer por quê, você prende primeiro para depois, fica preso aí que depois eu te explico por quê. Então você tinha digamos, uma violação de direitos muito grande e não tinha ninguém para defender. Como é que nasceu? Nasceu de forma muito espontânea. A ideia foi o seguinte, os delegados de polícia ganharam na justiça o direito à época de um salário junto com a Defensoria Pública, paralelo. E foram até o governador. O governador tem que cumprir a lei. E então os coronéis da PM falaram, não, existe um acordo verbal de que o coronel e um delegado geral ganham o mesmo salário, como é hoje. É a mesma base salarial, tanto para entrar como para sair. E o governador falou, mas como é que eu vou cumprir isso? Foi uma decisão judicial, nós não temos dinheiro para dar aumento para 40 mil pessoas. E os coronéis falaram, nós não aceitamos ganhar menos que um delegado nem um segundo. O senhor deu aumento só para os oficiais, que a tropa nós seguramos. E assim foi feito. Deu aumento só para Quem chamou essa responsabilidade? Foi o coronel Antônio Carlos dos Santos, com o governador Azevedo. Pode dar para os oficiais que nós seguramos a segura. Tropa. Porque ele falou, para dar aumento para a tropa, eu tenho que mandar um projeto de lei para a Assembleia, isso demora, tem que analisar o impacto. E os coronéis foram incisivos. Só para o cidadão entender, na polícia militar, tem basicamente 2 categorias, não é isso? Praça oficiais e praça. Né? Só para vocês entenderem. E aí,
eles falaram, nós não aceitamos ganhar menos que um delegado porque nós temos um acordo de equiparação salarial. Mas como é que eu vou fazer? Não, pode dar para os oficiais que os praças nós seguramos. Beleza. E aí, naquela época não tinha internet, não tinha nada, começou a peixe, a gente chama de peixe, tem que correr no quartel. Então, no dia seguinte, era aniversário da Companhia de Cães, Canil. E o coronel, então, CPC, foi lá e tentou explicar o inexplicável. E ele fez uma analogia muito... infeliz, dizendo, não, mas o praça é como um cachorro, porque estava lá dizendo, mesmo desdentado e banguelo, ele cumpre o seu papel profissional. Aí pronto, de repente, falou a polícia inteira, ele contextualizou isso e contextualizou de uma forma muito infeliz, né? De repente, a polícia inteira tava. O coronel chamou os praças de cachorro. E eu trabalhando no batalhão de choque. E toda a tropa tinha medo de fazer greve, porque senão o choque vem aqui e basta usado em todo mundo. E de repente, eu tinha participado de um tiroteio aqui na Pedreira e tinha baleado uns traficantes. E aí eu estava preso no quartel, fiquei preso porque balei, porque hoje você faz a análise do excludente de licitude na hora. Antigamente demorava 5 dias. Sim. E eu fiquei no quartel 5 dias, fiquei invocado, falei, não, deitei no bandido. Não, aí depois me liberaram, me deram 5 dias para compensar, me deram prêmio. Mas eu fiquei invocado, falei, não quero trabalhar na rua mais não. Quero ficar uns dias no quartel. E fui trabalhar na administração da Rotan. E de repente, a companhia de choque ia entrar de serviço, um capitão vai lá e chama a tropa, informa a tropa. Fala, não vou. Foi um caos. Gente, isso, 97, tinha acabado de sair ali de 88 da Constituição, onde o Estado podia tudo, né? A Constituição é o freio do Estado, para que o Estado não possa o que quer. E aí ele foi anunciar para o comandante, comandante, fui chamar a tropa, informa, não foi não, por causa daquele negócio do aumento. Aí o coronel falou assim, você é um frouxo, seu capitão, você é frouxo, tem que mandar na sua tropa, pegou o pior oficial, vai lá e chama a tropa, informa. Chamou a tropa, não foi. E pronto, aí começou o burburinho. O choque se rebelou, o choque se rebelou, o choque se rebelou. E aí no rádio, no SMS e tal, o choque se rebelou. Beleza. E aí, de repente, quem chega? Esse coronel do cachorro. Ele era o comandante de policiamento da capital. Chega lá e chama a tropa no auditório. Aí ele... rapaz, você imaginou? Uma tropa de praxe vaiando coronel? Então tava todo mundo... A posição do choque na época, o senhor acha que deu força pros praças? Sim, tudo começou no choque. Aí vai para o auditório. Tudo começou no choque. Tudo começou no choque. No choque, na minha. Aí chama o pessoal para o auditório para uma conversa. O comandante, que era muito querido. Aí ninguém. Não tinha liderança, a gente não sabia o que queria, não tinha pauta, era uma revolta. Aí eu levantei a mão e fiz uma pergunta. Falei, comandante, o senhor acha justo um pai ter 2 filhos, levar um para jantar e deixar outro morrendo de fome? Aí pronto, aí nasceu a liderança. Aí pra rua, a gente desceu pra rua, eu ali no meio de todo mundo. Aí eu falei, gente, a gente tá parando na rua, vamos deixar só a metade liberada e o povo passar? Vamos. Gente, vamos passar por aqui? Vamos. De repente, eu tava na frente. Vamos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aí veio os comandantes. Ô, Júlio, vamos fazer isso? Falei, comandante. Isso, o pessoal da ativa. Da ativa, todo mundo fardado. Todo mundo fardado e armado na rua. Descemos pra Praça 7, da Praça 7 pra Praça Liberdade. Quando chegou lá em cima, olha, vamos montar um grupo pra gente conversar. Que grupo? A gente não tinha comissão, não tinha nada. Era espontâneo. Aí juntou eu mais 3, mais o pessoal da arte, do pessoal que apareceu, fomos então conversar com o comando. E aí nasceu uma primeira comissão de negociação que eu estava à frente. Aí de repente o povo me ligava, um colega arrumou um telefone celular, na época eu não tinha, e eu comecei a receber ligação do estateiro. Eu sou aqui do sul de Minas, um subtenente. O que é para fazer, cabo? Não, segura o povo aí. Eu sou aqui do norte. O que é para fazer? Não, deixa o povo sair para rua, não. E aí começou espontaneamente brotar uma liderança. Tanto que eu fui o primeiro a ser expulso, né? Sim. Quando saiu a exclusão, eu fui o primeiro. Isso. O primeiro a cabeça cortada. O advento da perda do colega. Então. O que gerou? No dia 13, foi por 2 momentos. Dia 13 nós fomos pra rua e aí fizemos um acordo com o governo. O governo pediu 10 dias para analisar o impacto, para dar o aumento. Então nós voltamos a trabalhar e beleza. E aí, o que o governador fez? Mudou o comando. Pegou 3 coronéis linha dura e colocou lá. E fomos chamados para a comissão. Eu fui recebido lá, o coronel apertando minha mão, olhando no meu olho assim, como queria intimidar. Intimidando. Falou, o aumento vai ser, sei lá, R$50, se quiser bem, se não quiser, amém. Não aceitamos isso não. E aí, dia 24, grande dia, nova manifestação. Quando a gente chegou na Praça da Liberdade, o comando colocou uma já que a rebelião era do choque, não tinha um choque para combater. Sim. Colocou lá um grupo, uma fila de cadetes
policiais do interior, chamado Força Legalista, que eles não sabiam o que vinham fazer aqui, legalista. E eu vi aquele negócio, eu estava em cima do carro de som, fui lá e falei, coronel, ninguém quer invadir nada, ninguém quer brigar nada, a questão aqui é salarial. Se eu colocar uma linha para barrar uma tropa de choque, a tropa de choque passa por cima de qualquer coisa. Tropa de choque é aquela que passa para dentro de uma turba. O senhor vai fazer isso, tira essa turma daí, porque isso vai dar problema. Não, o que eu tenho que fazer já está feito. Falei, comandante, tira esse negócio daí que vai dar problema. Na hora que a tropa chegar aqui e ver essa barreira, vai passar por cima. Não, é isso e pronto. Ah, dito e feito. Primeiro cadete lá que foi dar um grito com o soldado lá, o soldado meteu a bastãozada na orelha dele e passou tudo. E aí o povo correu, efeito manada, correu. Só que o prédio estava cercado de atiradores de elite, porque eles achavam que a gente ia invadir o Copom. A gente ia invadir para quê? Porque o movimento não era tomada de poder, porque motim é amotinar para tomar o poder. Era uma insatisfação para dizer, estamos passando fome, estamos suicidando, estamos abandonados, não temos condições. Eu não acredito que eles atirariam, não. Será, Júlio? Tava tudo lotado lá. Depois eu vou te mandar um livro, que tem o depoimento do comandante-geral no meu livro, que é o dia em que a polícia parou, ele fala isso muito claramente. Eu vi isso. Então, o que acontece? E aí, quando a tropa correu, o povo correu para a porta do local, que era o prédio CPC, hoje abandonado lá. E aí começou, um cara tirou o revólver, um viu um cara lá em cima. Aí esse fato do tiro, foi o soldado Edson Gomes, ele disse o seguinte, que ele viu uma pessoa com um fuzil de cima para baixo apontado pra gente e que ele atirou naquela pessoa e que o tiro teria acertado o colega Cabo Valério, que é o nosso grande herói. Entendeu? E aí, na época, foi feita uma investigação, foi um coronel, não foi o coronel, foi o coronel, não foi o coronel. Só que na época, eu fui, o doutor Otto Teixeira Filho, que era o chefe da Polícia Civil na época, me levou lá na FUDS e mostrou. Falou, naquela época não tinha televisão grande, a Polícia Civil tinha uma tela de investigação, mostrou aqui, ó, tá vendo? Tá muito claro, ele saca a arma e atira. Tanto que ele foi preso, condenado e depois acabou morrendo quando saiu. Foi a pior coisa que aconteceu, porque perder um colega não tem dinheiro que pague isso. E o Valério era um colega da tropa de choque. Então, Júlio, com a greve de 97, eu acho que é quase que impossível não dizer que tudo mudou na segurança pública. Tudo a mudou. Equiparação das instituições, a parte salarial, quem mais o senhor pode enumerar dos ganhos que a segurança, principalmente as instituições, teve com a greve de 97. Aí teve o After Day. Aí a gente conseguiu aumento, 3 dias depois conseguiu aumento e a vida seguiu. Só que a vida seguiu o seguinte, abriram um tanto de inquérito policial, 6.500 colegas indiciados, mais de 500 colegas num processo de demissão e em dezembro começou a demissão. Foi o primeiro, o Rodrigo junto comigo, uma galera demitido. No ano seguinte, 98, era um ano eleitoral. Vamos nos organizar politicamente? Falei, mas como? A gente não tem dinheiro, a gente está desempregado, a gente foi mandado embora. A gente não pode entrar no quartel porque a gente é ex-militar. Hoje não somos militares. Mas vamos fazer? Vamos embora. E aí a gente pegava o carro aqui, o Rodrigues viajava para o interior, chegava lá na cidade e falava, colega, o dinheiro só deu para chegar aqui, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pôr gasolina, não tem dinheiro para dormir, não. Deixa um santinho com a gente aqui que a gente reproduz em xerox aqui, vou arrumar com o vizinho aqui uma gasolina, dorme lá em casa e assim a gente fez uma campanha. Eu fui o mais votado do estado para deputado federal e o Rodrigues foi o segundo mais votado para estadual. Fomos eleitos. Aí nós tínhamos uma missão agora de representar. Primeiro desafio, barrar as exclusões que continuavam. Já tinham até aquele momento expulso 187. Teve alguém que não foi reconvocado? Teve 4 casos que não foram, né? 5 casos que não foram, eu vou explicar por quê. Dos mais de 500. Dos 187 expulsos e dos 6.500 iniciados. Primeiro, barramos nós apoiamos o governador Itamar, ele assumiu o comando, barramos as exclusões. Não excluiu mais ninguém. Os 187 expulsos, ele mandou uma emenda para a Assembleia e a Assembleia aprovou a anistia. Foram excluídos da anistia o menino que foi preso, um colega que sacou a arma e deu tiro pro alto, porque não era esse o propósito, mais 2 que deram bastãozada lá em alguém, lá, essas casas assim não foram reconsiderados. E aí tinha um problema. Nós tínhamos um inquérito policial militar e o crime de motim que nós fomos indiciados pelo governo anterior, ele previa a pena de 12 a 30 anos para líderes. Era muito pesado. Você pega o Código Penal Militar, é um negócio pesado. Aí o que é que nós fizemos? Fizemos um grande acordo entre parlamentares, eu e Rodrigues, o governo do estado, o novo comando, o Ministério Público, e o Ministério Público, então, recebeu esses inquéritos e não ofereceu denúncia. E aí conseguimos livrar todo mundo da cana mesmo, né? E aí o primeiro desafio foi mudar. A gente tinha um regulamento disciplinar chamado RDPM, que, para ter ideia, tinha um artigo 13 que falava assim:
ouvido... Já ouvi falar demais. Ouvido se justificou, porém trouxe transtorno administrativo, pelo que fica preso 5 anos. Ou seja, você não ia justificar. Você não podia... A PFEM, por exemplo, se engravidasse solteira, era expulsa. É mesmo? Era expulsa. Muita policial feminina foi expulsa. Porque engravidou? Você para casar, você tinha que pedir autorização. O comandante tinha que publicar a sua autorização para casar. Nós tivemos um caso no Choque, que o Choque era um batalhão assim de elite, porque era o Choque e Rotan. Então, todo mundo tinha um sonho de ir pro Choque, pra Rotan. Então, vinha muita gente do interior. O menino de 19 anos veio, fez o curso de soldado, formou, deu entrada para casar, porque ele tinha uma namorada lá no interior. O comandante chamou, falou assim, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos agora. Não, você tá muito novo para casar, você acabou de... Não, comandante, mas eu sou lá da roça, minha namorada tá lá, a gente quer casar. Não, eu vou indeferir, daqui a 6 meses você pede de novo para você pensar mais um pouquinho. Ou seja, a administração, ela entrava na minha vida privada. Você tinha, por exemplo... O cara via você cometendo uma falta, ele fazia a sua comunicação, ele mesmo te ouvia no final do tudo e falava, fica aí preso. A gente chegava no final de semana no quartel, na segunda-feira, um tanto de policial aposentado que tinha discussão na rua, o CPU ia lá, prendia o cara e deixava ele preso. Eu já levei demais almoço meu tio no quartel. Então, o que tinha? Você tinha muita violação de direitos e garantias individuais. Então, quando a gente acabou com a RDPM, hoje nós temos um código de ética, onde você pode ter um advogado para fazer a sua defesa, você não tem mais a prisão administrativa, acabou com essas aberrações. Para que saiba, todas essas conquistas foram pós-97 e com vocês na frente. Sim, eu e o Rodrigues. A gente teve depois uma discussão salarial, nós tivemos o primeiro grande aumento, né, que foi, nós chegamos ao patamar de um soldado inicial. Porque qual é a diferença? Você tinha um comandante geral ganhando até 22 vezes mais do que o salário inicial. Então, você tinha um fosso muito grande. Então, por exemplo, assim, um soldado ganhava 2.000 e o comandante geral 44. Hoje não, esse tá achatado. Não pode uma coisa dessa. Claro que o coronel tem que ganhar muito mais, o delegado, mas não é desse jeito, 20 vezes mais. Então, a gente começou a aproximar. Então, a gente veio várias negociações salariais. Você tinha muito abuso. Tipo assim, a gente falava que o RDPM era o eu quero. Não, por que é assim? Porque eu quero. Hoje não. Hoje você dá uma ordem legal para um soldado, ele fala, não, isso não está da lei, não vou cumprir. O cara entra com habeas. Você não podia. O RDPM dizia que entrar na justiça para buscar o seu direito era transgressão. Era um abuso assim. Então, a gente fala que a Constituição começou a entrar dentro do quartel. Começou a entrar nos direitos. Porque as pessoas achavam que a condição de militar te tirava direitos e garantias individuais. E não é. A Constituição é para todo. Para o branco, para o preto, para o militar, para o civil, para todo mundo. Só que não tinha. Hoje você pode contratar um advogado para fazer a sua defesa. Antigamente, o que você tem a falar isso? Ouvido não justificou. Ou justificou ficar preso. Existe a possibilidade de ter um evento 97 de novo? Acho quase impossível e digo por quê. Primeiro que... Eu tô te falando que nós vamos emendar naquela mega manifestação de 2022. Por isso que eu tô perguntando. Porque eu acho que nós tivemos 2 ápices na segurança. Né? Mas eu acho que nunca mais acontece por alguns motivos. Primeiro que você, e aí eu tenho que falar assim com muita sentimento de realidade. Você tem hoje muita gente que entra para as forças de segurança pública que não são vocacionados. Isso é fato. Entra para uma estabilidade salarial, isso é fato. Porque o salário é ruim, mas eu ganho 5, 6 mil. Antigamente, por que a minha geração entrou na polícia? Eu entrei na polícia em 88. Eu ganhava um salário mínimo e meio, tinha um RDPM desse abusivo. Pós-Constituição ou antes um pouquinho? 1º de dezembro, logo depois. Então, eu entrei, mas a Constituição tinha mudado, mas a cultura não tinha mudado ainda, porque a cultura demora, natural, né? Então você tinha aquela cultura do pode tudo. Não pode, não pode. Nem quem pode, não pode, coitado do militar do praça, né? Então, eu entrei para a polícia, ganhava um salário mínimo e meio, você tinha um regulamento altamente ilegal que violava os meus direitos. Mas por que assim o povo entrava para a polícia? Porque o povo era apaixonado. O povo falou, hoje eu vou fazer nada. Perdeu a paixão? Aí dava. Não, você tinha uma turma que, já que você não tinha um atrativo salarial, você tinha um atrativo vocacional. Eu entrei para ser polícia, você falava assim, não vou fazer nada. Aí dava atenção à rede, assalto no bairro tal. Você esquecia de sala de tudo e vambora e pegar aquelas viraneiras velhas, a 140, com a sirene ligada e pneu careca e vambora partimos. Então era uma turma mais vocacionada. Você tem uma pequena, não sei se é pequena, turma hoje que entra na área de segurança para fazer um trampolim. Eu vou fazer um concurso aqui. Eu lembro que quando eu me formei, eu falava, chefe, eu quero ir para rua, eu quero
dar tiro, eu quero ir pra viatura e tal. Hoje o cara ligava no gabinete, ô deputado, eu vou formar semana que vem, o senhor podia arrumar uma moita pra mim, que eu não gosto desse negócio de ir pra rua, não. Eu quero estudar pra fazer outro concurso. Então, eu falei, cara... Falava mesmo? Muito. Cara, você acabou de... Você vai formar semana que vem, você tá querendo uma moita? Se fosse um cara com 30 anos de polícia, falar, tô aposentando, então não quero evitar arrumar mas você não tá vibrando? Não, eu entrei pra polícia aqui, mas eu tô estudando fazer outro concurso. Falei, como assim? Outro dia eu passei num determinado lugar, tinha uma viatura na beira da favela, os 4 polícias da viatura, cada um com o WhatsApp na mão. Falei, vocês estão ficando doidos? Como assim? Isso é muito comum. Como é que a gente fazia? A gente parava a viatura, comum. O motorista ficava na viatura, Isso. desembarcado, enquanto os outros 3 almoçavam, depois trocavam. Hoje os caras abandonam a viatura. Outro dia roubaram um fuzil dentro da viatura, porque os caras foram almoçar e deixaram o fuzil na viatura. Então você tem uma mentalidade diferente. Não estou dizendo que eles estão errados. Não, sim. Mas é um momento diferente. A gente era tarado por polícia. Então você tem muita gente hoje que entra para fazer um trampolim, ou então entra com aquela mentalidade meio de artista, né? Polícia não. Polícia é um negócio que você sai de casa e não sabe se volta. Eu falo que o polícia, se tem um churrasco, ninguém convida o polícia. Se der briga, chama a polícia para resolver o problema do churrasco. Então, ninguém gosta, mas todo mundo precisa. Então, zero possibilidade de acontecer um evento 97. Porque hoje você ou nós não temos um motivo hoje. Não, motivo temos muito. Eu acho que a gente não tem mais união, né? O governo ou os governos trabalharam muito bem essa desunião. Antigamente a desunião era praça e oficial. Aí eu sou praça, outro é oficial. Oficial é para ferrar praça é para dar chapéu oficial. Era essa cultura que achava. E não era nada disso. Hoje não, você tem uma divisão do pessoal ativo com o veterano, com o aposentado. Você tem o pessoal da ativa que briga, que está em início de carreira com o que está no final de carreira. Você tem a briga do cara que tem ADE com o que tem quinquênio. E você tem a briga do veterano. Aí o cara fala assim, não, eu não vou para manifestação, não. Aposentado que vai, e aposentado vai falar que vai fazer greve? Vai mudar o quê? Aí o cara da ativa fala o seguinte, não, você vai, briga por mim lá que eu vou ficar aqui torcendo. Se não tiver unidade, não funciona. Porque o problema é de todo mundo. Então o governo trabalhou muito essa diferenciação quando começou a criar bônus, criar diferenciações. A própria reconvocação, para mim, é um caos, né? Você é contra? Eu sou contra. Nos moldes atuais, eu sou contra. Você pega o profissional 100% para pagar 1/3? Eu tinha que pagar no mínimo a metade. Então, eu, em vez de contratar um policial para ganhar 5 mil... Sem contar a experiência, eu contrato um cara para ganhar 1/3. Aí o cara faz a conta. Quanto eu gasto de gasolina, quanto eu gasto de... Eu pago para trabalhar para não ficar em casa, porque eu não aguento ficar em casa. Então, eu sou a favor do modelo, não nesses moldes. Então, você tem algumas aberrações que o cara falou, acabou se acostumando. Então, a ideia é o seguinte, é a história do rei que chamou 5 conselheiros para um jantar e falou, cada um traz uma taça de vinho, né, uma garrafa de vinho. Aí o cara falou, eu vou levar água, na hora que jogar todo mundo lá, ninguém vai perceber. Quando foi abrir, todo mundo levou água, porque um ficou esperando o outro esperando o outro, ninguém fez. Hoje o problema é esse. Não, eu não vou para manifestação porque quem tem que ir é reformado. O reformado fala assim, não, a minha vida já está garantida, eu tô lutando pelo direito dos que estão entrando. Aí eu não vou, você não vai, ninguém vai. Aí quando você vai a uma manifestação, que você tem 80% policial penal, isso. 10% policial civil, 10% PM e a maioria aposentado. Tá. Então foi bom esse gancho. Porque eu quero tocar justamente nesse assunto. Mas primeiro nós vamos fazer vamos manifestação de fevereiro, 21 de fevereiro de 2022. Mega. Isso que eu ia falar. Eu acho que tirando a de 97 em termos de pauta, que eu acho que a pauta de 97, eu acho que 97 não pela perda do colega, mas eu acho que 97 vai ficar na história da segurança pública, porque eu acho que é o grande divisor de águas da segurança pública. Pós-97, eu acho que 21 de fevereiro de 2022, eu acho que foi a maior manifestação que a segurança fez. Mas você precisa fazer uma diferença, é o seguinte... nós fizemos a greve dia 13 de fevereiro e o segundo a movimentação dia 24. Do dia 13 até o dia 24, não tinha uma viatura na rua. Não tinha viatura na rua. Você fala em 97? O cara ligava 190, o cara tem... Estamos de greve, pá! Chama o Batman, o governador, pá! Você tinha efeito, colocaram o exército na rua, ninguém fazia nada. Não adianta você fazer uma manifestação com 50 mil pessoas e no outro dia sair prendendo todo mundo, fazer tudo normal. Eu prendo, faço e aconteça. Por quê? É um movimento de insatisfação, mas ele não trouxe no dia seguinte aquilo que se esperava, o que é. Gente, não vão prender. Aí você pega o cara lá, Copom, prendi 1 quilo, prendi. Não funciona. Tá, problema da manifestação é o seguinte, a manifestação, ela choca.
paramos, tá, mostramos a nossa força, mas não adianta no outro dia eu ter vida normal. Por quê? Como é que funciona? Eu tenho que manifestar a minha insatisfação nos números. Por quê? Não, eu vou prender o essencial. Eu não vou de iniciativa, porque você não pode falar assim, então você está falando para o cidadão estar em perigo, você não atender. Não. A grande maioria das prisões da polícia são de iniciativa. Então a iniciativa eu não vou ter. Eu vou atender o cidadão, vou atender o colega, mas eu não vou ficar igual um tarado, sair caçando bandido, sendo que eu ganho um salário mínimo e vergonhoso. O governador me chama de substituível, não tá nem aí para mim, tá dando 300% de aumento para ele, zero para mim, e dizendo que estamos em crise. Voltou a história. Eu tenho 2 filhos. Um eu levo para comer e o outro eu deixo passando fome. Então, o grande problema da mega manifestação é o after day. Precisa ter um dia de seguinte onde a gente continue manifestando a nossa insatisfação em números. Por que não incomodou Zema, então? Porque foi grande. Primeiro que Tudo bem, você falou muito bem. Tem que ter o after day. Ok. Talvez, não sei se faltou o after day. Mas naquele dia, eu estava na ponta da Amazonas e vi, você não enxergava 10 centímetros do chão. Eu falei, não, agora o governador rende. Por que não rendeu? Nesse caso, é o after day, esquece o after day. Por que nesse momento nós não chamamos? Primeiro que você tem um governador que falou claramente isso. Não, ele só ameaça, mas não faz. Todos os governadores nos últimos 20 anos tinham medo da polícia. Todos. Posso fazer um número aqui. Vou dar um exemplo disso. Mas você vai falar por quê, então? Vou falar por quê. Por que eles tinham medo? Por que hoje não tem? A polícia parou em 97, quando a polícia parou foi o caos. Caos. Imagina o que é 10 dias Minas Gerais sem polícia na rua. Deus. Foi o caos. Chamou o exército estava preparado para isso. A Força Nacional foi criada em razão da greve das polícias. Foi criada em razão da greve das polícias. Nós temos que criar um grupo aqui, porque se o outro rebelar... E assim mesmo não funciona, porque a Força Nacional são policiais das PMs que são convocados. Sim. E aí, se for pro embate, não vai acontecer, mas foi criada isso. Então, qual a diferença? Não. Se esse povo parar, vira o caos. Então, todos os governadores, inclusive o que saiu com o maior índice de aprovação, que foi o Aécio Neves, teve que sentar para negociar. A partir daí, como a gente não teve mais a efetividade porque a pressão vem da sociedade. Não adianta você fazer manifestação se a sociedade não ligar 190 no dia ou mandar o polícia para lá. Eu vou. Segundo fator, mas eu não vou igual um tarado. Eu posso ir para uma ocorrência a 140 por hora, vibrando igual o trator na banguela, como eu posso ser a 40. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida em risco. Eu vou dar um caso claro. Eu na rua, tem um veículo tomado de assalto, aqui na Via Expressa. Na Rotan, a Rotan falou, tô visualizando o carro, vamos seguir. Perseguiu o carro. A gente perseguiu 3 viaturas, entraram numa favela aqui no Pindorama, subimos lá, troca de tiro, resultado. 2 bandidos mortos e um policial morto. Perdemos um colega nessa ocorrência. Ligamos então, findou a ocorrência, para o dono do carro. O senhor tem que comparecer, na época eu dei aqui que nós localizamos. Localizou meu carro? Não queria essa merda não, eu queria ser indenizado pelo seguro, eu não vou não. Não estava preocupado com o carro. Cara, nós perdemos um colega pra nada. Recuperar o seu carro. Falei, não vai não. E não foi. Então, o que acontece? Você, como é policial, você não sabe quem tem atende. Você atende todo mundo. Quem presta, quem não presta, quem precisa, quem não precisa. Você atende a sociedade. E muitas vezes a sociedade não reconhece. Então, a única forma de pressão é você mostrar para a sociedade, estou insatisfeito. Eu não tenho como cuidar de você porque eu não consigo cuidar de mim. Então, você tem uma mega manifestação e você não tiver cristão, né? Essa demonstração para a sociedade da insatisfação, é apenas mais uma. Aí tivemos quanto? E esse governador ele é extremamente sensível. Ele é o cara que fala assim, não, a polícia sempre ameaça, mas não faz nada não. E aí? Tá, mas como é que ele chegou a essa conclusão? A conclusão de não ver isso na prática. A gente faz uma manifestação num dia e depois a gente chega em casa, toma um banho, veste a roupa e vão prender igual tarado. Pronto. Se você não tiver a manifestação, a insatisfação na prática, na operação da polícia, vindo para a estrita legalidade, na verdade, vai funcionar. A polícia ameaça, me ameaça sempre, mas nunca dá em nada. Olha aqui. Aí ele pega os números, menor índice disso, menor índice daquilo. Olha, prendeu 2 toneladas de maconha. Falei, a polícia só ameaça, eu tô acostumado com isso. Falando isso, perdemos até no ranking agora pro Goiás, né? Então, essa é a ideia, né? Se nós não tivermos o sentimento que o problema é de todo mundo, o problema não é da unidade tal. Ou a gente faz uma movimentação que alcance todo mundo, eu paro de ser tarado e mostro isso,
Porque senão a gente vai continuar chovendo no molhado. Reconhecidamente como pai da Polícia Penal. Você falou aí que, e eu constatei isso também, que na manifestação de 22 de fevereiro de 2022, nós tivemos um efetivo maior da Polícia Penal lá. Isso foi notório. Eu penso, e não sei se o senhor vai concordar comigo, que eu acho que hoje quem deveria tomar a frente seria a Polícia Penal para poder parar o sistema. Eu falo por causa da rigidez institucional. A Polícia Militar hoje tem uma rigidez, ainda que muito flexibilizado, igual o senhor falou depois de 97, mas ainda tem uma rigidez muito maior regimentalmente pela instituição. Eu acho que os bombeiros é o anjo da sociedade, não vai entrar nesse conflito. Não sei o que o senhor pensa sobre isso também. Mas não sei. Eu acho que é Polícia Civil e acho que mais a gente pela flexibilização do regimento. Eu acho que nós tínhamos condições de poder incomodar o governo, não? Eu acho que é uma briga de todo mundo. Não é a briga de um, né? Você ainda mas eu falo assim, ó, como a polícia protagonizou... Eu vou tentar te explicar isso aqui. Quando a gente divide as forças, né, reino dividido não subsiste, diz a Bíblia. É uma briga de todo mundo, cada um no seu quadrado, né? A polícia militar incomoda, se ela parar, ela incomoda muito mais a sociedade. Sim. Então, ela tem que ter a sua parcela. A polícia penal tem a sua parcela também de incômodo. A polícia civil também, o bombeiro também. Essa é uma briga de tudo. Nós ainda temos um regulamento e o Código Penal Militar que nos assusta. Mas você quer ver um negócio que... E o que atrapalhou muito isso? A politização exacerbada. A representação política, ela é importante. A representação sindical, associativa é importante. Mas ela não pode ser uma disputa, né? Ela tem que ser o seguinte, eu e o Rodrigues já tivemos embates terríveis em campos opostos políticos, e que é salutar. Mas quando o assunto é o interesse da classe, a gente nos unia. Sim. Por exemplo, na última eleição eu fui pedir voto para ele. Falei, você é o meu representante. Que ele foi para a rua pedir voto para ele. Ele é meu representante, eu levo demanda para ele, falo com ele. Mas nós já tivemos embates terríveis. Mas quando era o interesse da tropa, a gente se unia. Depois que a gente resolver, a gente sai no tapa lá fora. Mas na tropa a gente se une. Então, enquanto não tivermos um sentimento daquilo que a gente discorda, a gente se respeita, daquilo que a gente concorda e se une, tá aí o grande problema. Hoje você tem uma representação onde cada um puxa para um lado. Então você vem assim, vamos fazer manifestação, aí vem 2, 3, não, isso não importa. Aí você começa a confundir a classe. Sim. Enquanto não tiver unidade, né? Hoje você tem, 2 sindicatos, 50 associações, 30 associações de polícia, e enquanto não tem unidade, você pode ter 1000. Desde que é o seguinte, vamos nos unir aqui? Olha, depois que acabar a greve, a gente conseguiu o salário, a gente sai no tapa, briga, xinga, mas o interesse da tropa a gente se une. Aí você tem uma representação que a tropa fala assim, pô, esses caras brigam entre eles, vão defender meu interesse? Então, isso é um problema. Tendo essa necessidade, mas o que seria feito então, para poder... Vamos lá, qual que seria o efeito mais prático? Você pega aí 500 aposentados da PM, da Polícia Civil, não precisa nem o colega da ativa não, para não colocar ele em risco. Você pega lá 500 aposentados da Polícia Militar, veterano, da Polícia Civil, senta na Praça 7. Sexta-feira, 5 horas da tarde, senta lá. Sem entidade, e explico por quê. Sem político, explico por quê. Porque se você tem uma representatividade dessa, o governo entra com uma ação judicial e aplica uma multa. Se não sair da rua, 50 mil de multa. Agora você coloca 500 pessoas lá na Praça 7, representa quem? Todo mundo e ninguém. Você não tem quem entrar com uma ação. Porque o governo entra com a ação, a justiça determina 50 mil de multa por hora diária, as associações têm que recuar. Coloca lá aqui 1000 aposentados na Praça 7. A tropa de choque vai tirar? Nunca. Porque se meter o bastão em 1000 caras lá, vira o caos. Quem vai tirar? A Polícia Civil vai tirar? A Força Nacional vai tirar? Pronto. Nós vamos ficar aqui, acampado aqui na Praça 7, nós 1000, até a gente ter alguma solução. Agora, quando você leva um político, eu falo isso como político, que tem que ter, muitas vezes você tem uma represália a ele, você tem o governo joga aquela chama, não, isso aí é política, não é seu interesse não. E o colega, às vezes, que não entende a necessidade de representação política, ele cai e diz, não vou não, porque o cara tá lá porque é eleição de vereador. O cara tá lá, cara... Deixa eu te falar uma coisa. E qual o problema? Ele está representando você, o seu interesse. Quantos problemas eu já resolvi com o mandato? Quantas pessoas eu já transferi? Quantas pessoas iriam ser expulsas e injustamente eu não deixei? Quantos excedentes eu coloquei para dentro? Então a representação política é necessária. Só que o governo
usa isso para jogar contra. Ah, o Rodrigues não é isso, o fulano não é aquilo. Querido, ele tá lá defendendo o meu direito. Bom, ruim, é o melhor que eu tenho e eu tô lá do lado. Tá certo? Então, essa dificuldade hoje é a falta de organização. Você tem lá uma manifestação, você vê muito lá, fora a Polícia Penal, porque foi o show, vai em peso. Isso foi importante o teu concurso público, né? Ter efetividade. Fosse contratado no adianta da rua. Né? Você devia isso. Praça 7. Foco. Porque se essa pressão não vem da sociedade para o governo, da gente para o governo, não funciona. A gente não funciona. Põe lá e deixa o pau cantar. Sexta-feira, 18 horas, vai travar tudo, vai travar, vai dar justiça, tal, não sai daqui, ninguém me tira. Foi isso que a gente fez dia 13, lá em 97. A gente parou tudo. E era pior. Porque você olhava assim, era uma multidão fardados. Você imaginou? Como chegar a esses veteranos, então? Eu acho que o próprio veterano, ele está se sentindo usado. Eu falo, não, nessa manifestação aqui, a maioria da PM é aposentada. Cadê o pessoal da ativa que não vem? Esse sentimento tem que ser trabalhado. O veterano é importante porque ele não sofre a represália. Mas o da ativa tem que respeitar o veterano que está indo lá brigar. Aí o cara fala, mas só tem velho. Eu sou considerado velho hoje, né? 35 anos de... Não, eu tô aqui porque eu posso lutar por você, porque você pode perder seu emprego, você pode ser... Eu não, estou aqui, então honra-me. Então, essa divisão hoje, ela é muito o maior problema. O cara fala assim, não, eu sou contra o abono de alimentação. E o veterano precisa entender isso. Gente, eu não sou contra. Segundo a convidada nossa aqui, na PM só tem um que é contra, que é o comandante geral. O quê? Contra a vale alimentação. Deixa eu falar, todos os veteranos são contra, porque eles entendem isso como uma quebra de paridade. Entendi. Olha, eu vou ganhar 5 mil de salário, o cara vai ganhar R$1.000. Gente, primeiro conquista, depois vamos lutar para incorporar para todo mundo? Isso é isso que eu faço. Primeiro assim, direito primeiro. Põe no bolso. Pronto, agora eu lembro que quando a gente, após greve 97, nós tínhamos isso, chamava etapa de alimentação. 1/3 do meu salário era uma etapa de alimentação. Então, isso era o caos, porque eu saía de férias, eu perdi 1/3 da minha renda. Eu tirava a licença médica, eu perdi. O que a gente fez primeiro? Incorporou no salário. Então, vamos conquistar todo e qualquer penduricalho. Conquistou? Agora vamos para a briga para incorporar. Eu ia então, todos os veteranos são contra. Eu ia inserir dois assuntos aqui, mas você falou uma coisa interessante aí. Na minha visão, os 3 auxílio fardamento que o Zema colocou a mais, eu posso estar errado, obviamente, sou muito neófito nesse assunto. Mas foi uma rixa dele com o Sargento Rodrigues e para tentar... Porque o Sargento Rodrigues estava brigando pelo direito. E aí eu acho que, numa resposta, ele falou, vou dar para os ativa, igual você está falando. Dividiu a classe. Isso aí. E além disso, tem uma estratégia, né? O auxílio, qualquer auxílio que você der, ele não tem repercussão na Previdência, não tem repercussão no 13º, não tem repercussão no ADE, não tem repercussão em nada. Mas a minha pergunta é, Júlio, nós temos garantidamente um auxílio fardamento porque eu não posso... eu tenho que ter o benefício para poder comprar uma farda. E é caro. Isso. Os outros 3, como é que... Ele pode tirar a qualquer hora? Sim, tira a qualquer hora. A mesma caneta que dá é a mesma caneta que tira. Esse é o grande problema. Você não tem uma garantia. Então, o que você tinha que fazer? E aí eu sempre defendo. Qualquer auxílio, alimentação... Então o povo não vai ir contra o governo. Não. Quem quer perder Nunca, 3 auxílios de 2 mil? Não vai contar no meu bolso, meu filho. Não importa o nome. Tá no meu bolso, virou dinheiro. É assim que funciona. Isso é então uma visão... Ele foi mestre nessa área. Ele foi mestre. É a teoria, né, de dividir. Então, eu vou dividir. Então, ele dividiu hoje o ativo contra o inativo. Isso. Pronto. Tá lá, cara, você vou perder não. Não, deixa aqui comigo. Aí o cara fala assim, o cara tem uma renda... Ele tem 5 auxílios a mais do que eu. No final das contas, isso dá, sei lá, R$10 mil, R$20 mil. Eu tô ganhando 20 mil, quebra de paridade. Então, não pode. Então, essa é uma visão que o governo fez de dividir. Vou te dar um exemplo. Você tem uma coisa chamada diária na polícia. Sai um soldado e um coronel para viajar. Eles comem no mesmo lugar e dormem no mesmo lugar. A diária do coronel é 10 mil, a do soldado é 1.000. Mas é proporcional ao salário. Você vai ver um coronel. Mas é porque é proporcional ao salário. Sabe quando é que você vai ver? Sabe o que eu fico invocado? O cara é coronel, tá na ativa, não fala um A. Aí depois que aposenta, vira o bichão. Falei, você tava lá, cara, porque você não brigou, agora vira o bichão. Você conhece alguns? Um montão, entendeu? E o cara vira o bichão depois que aposenta, mas tava lá, não ajudou ninguém, nunca deu um grito. Deixa eu te falar uma coisa. Delegado
geral de polícia e comandante geral, ele tem uma cadeira aqui. Essa cadeira, eu falo que é uma cadeira maldita. O cara senta lá, ele esquece que é polícia e vira governo. Então você tem um problema. Você nunca vai ver comandante geral defendendo a tropa. Ele vai defender o interesse dele. Ele é o comandante geral. Ele esquece que ele é um coronel. Daqui a pouco, aí tem um montão de coronel e delegado que quando passa na rua, cumprimenta os outros, ninguém. Na manifestação, quanta gente que ninguém cumprimenta. Esse cara me ferrou, esse cara nunca me ajudou. E o cara tá aqui, eu quero. Que quero? Você nunca me ajudou, querido. A minha esposa estava grávida aqui em Belo Horizonte, você me mandou para Montes Claros. E agora você vem aqui dizer que estamos juntos, que estamos juntos uma pinóia. Então, essa visão, de lá, hein? essa visão de unidade, ele precisa ter. Entendi. O coronel e o soldado tem que pensar junto. Obviamente, cada um tem a sua conquista profissional. Isso, a gente tem que honrar quem estudou, quem passou no concurso, o próprio delegado, o agente. Mas quando a gente trata de dinheiro no bolso, isso tem que ser uma luta de todos nós. Eu posso até não ter coragem de ir para a guerra, mas eu não vou impedir o colega, não. Eu não vou trocar a escala do colega pelo mim, não. Esse é o grande problema. Nós vamos falar de governadores daqui a pouco, mas antes nós vamos fazer um breakzinho só para você explicar, se puder rapidamente, porque eu fiquei sabendo desse fato. Como é que foi essa história de você invadir o Copom, cara? Que deu? É choqueando, endoidou aquela... Isso foi... Eu já era deputado, eu e o Rodrigues. E aí a gente começou a negociar com o governador Écio Neves. Foi 2006? 2002. 2002, entre 2003 e 2004. O governador, quando veio o primeiro mandato, o Aécio era meu colega deputado federal e ele foi candidato a governador, ganhou a eleição. Então você eram colegas em Brasília? Éramos colegas em Brasília, era presidente da Câmara Deputada e falou, Júlio, eu tô querendo ser candidato a governador, mas a polícia tem muita dificuldade porque o Azeredo era do PSDB, eu sou do PSDB e eu vou ser muito rejeito. Me ajuda, e a gente começou a ajudar a trabalhar para ele. E aí passaram um ano, o governador, o salário, não, eu tô colocando na casa do governador, o salário colocou ganho em ordem. E aí um dia... Eu pedi audiência com ele, falei, governador, o senhor precisa resolver, já tem 2 anos, a gente tem que negociar. Ele falou, ou você é do meu lado ou você é contra mim. Um dia ele tava meio de TPM, né? Falei, então vai pra merda, então não sou do seu lado não. Desci, Copom, atravessei a rua, entrei lá, peguei o rádio, atenção à rede, quem tá operando é o deputado federal Cabo Júlio, acabei de dizer, disse que não vai dar aumento nenhum, vamos parar tudo. O Rodrigues veio também, pegou o rádio, invadimos lá dentro do Copom, paramos tudo. E os colegas, vem cá, fala, porque cada rádio é um batalhão. Fala no meu também aqui, de repente, o cara fala, é o Cabo Júlio mesmo? Vou te ligar do seu celular, sou eu mesmo. Vamos parar tudo na rede rádio. Aí fui lá em cada cabine, 40 cabines, cabine da Polícia Civil, cabine do bombeiro, paramos tudo. Aí reabrimos a negociação, ganhamos um IPM no lombo, mas ganhamos o aumento salarial. Inclusive, diga-se de passagem, então foi, de novo, tá vendo? Foram vocês que conquistaram esse aumento gigante que nós tivemos parcelado, que acabou em 2015. 101%. Olha pra você ver. Deixa eu te falar uma coisa. Governo nenhum dá nada de graça pros outros. Se não for conquistar, o governador vai... Olha, hoje eu acordei bonzinho, vou dar um aumento para as polícias. Não vai acontecer nunca, meu filho. Sai do mundo de Bob. Ô, Júlio, na experiência sua... Isso gerou um processo pra gente. Pra mim, sério? Pra mim, gerou um processo. Depois a gente conseguiu Não, eu te perguntei porque, assim, a convidada que nós tivemos aqui, ela que falou do fato, né? Você deve conhecer demais. Sim, minha amigona. Mas ela falou pra atacar um outro polícia aí que fica incomodando ela, aí ela fala que... Não sei se você vai confirmar, que ele até escondeu debaixo da mesa mesmo, eu nem sei se você vai confirmar isso. Mas ela falou que ele ficou com tanto medo que a hora que vocês invadiram o Copom, que ele correu pra debaixo da mesa. Tem uns cara seguinte, fala, tamo junto, mas ele tá junto distante, né? Ô, Júlio, nesse quesito que você tá falando aí, né, da conquista, não tem jeito, a gente tem que correr atrás de tudo isso. Eu acho que tá faltando... Essa pessoa, não? Não. Essa pessoa de 97, essa pessoa de 2002... Tá faltando um sentimento de indignação de todos. O cara fala assim, tá ruim, mas tá bom. Eu tô ganhando em dia, então tá bom. O governo passado eu ganhava parcelado. Tem que ter a coragem, igual vou fazer um paralelo aqui, que nós tivemos aí aquela boxeadora italiana, sim, perdeu a chance de ganhar uma medalha, mas falou assim, não, eu não vou lutar contra um homem. Isso aí. E depois chegou à conclusão que não era homem, né? Pior de tudo, né? Então, o que acontece? Nós perdemos o sentimento de indignação. Sim.
eu tô assim insatisfeito, mas não tô indignado. Esse é o grande problema. Tá todo mundo insatisfeito, mas isso não transforma em indignação. Esse é o grande diferencial. O dia que eu me indignar e falar assim, cara, mas não é possível. Não pode ficar desse jeito. Ou tá defasado, daqui a pouco eu volto. Cara, eu tive um vizinho meu que ele era segundo sargento do Corpo de Bombeiro. Ele deu baixa na época das vacas magras para trabalhar como bombeiro na Fiat. Ele ganhava o dobro na Fiat do que ele ganhava no bombeiro. Depois, com a representação política, ele passou a ganhar metade. Ele ganhava o dobro, ele fez de tudo para voltar, mas não conseguiu voltar. Então, essa indignação de que nós estamos descendo o morro, ela não acontece. Porque o cara fala, não, eu ganho 5 abonos, eu fazer a conta. Ah, não, eu estou recebendo em dia, eu estou andando numa viatura nova, eu estou de fuzil. Cara, isso não é seu. Isso não paga as suas contas, não. Enquanto não tem essa indignação, a gente vai continuar insatisfeito, vai ser indignado. É igual o cara que é corno, mas não quer largar a mulher. Uma coisa que talvez é se falado tanto, e o Rodrigues tem falado tanto sobre o RRF. Tem falado muito. Eu acho que talvez o principal expoente aí é ele, entende muito do assunto. Mas eu acho que nós não entendemos, eu vou falar, nós não entendemos efeitos, ainda. As causas. Eu fui fazer as contas, acompanho o Sargento Rodrigues, eu fui fazer as contas, cara, não são 9 anos, não, são 18. Exato. Porque eu já estou há 9 sem receber, exatamente. O que acontece? As pessoas... Antigamente, quando ia a Assembleia votar qualquer coisa danosa a gente colocava 500 polícias da porta da Assembleia, invadia a Assembleia. Nós já fizemos isso, quebramos tudo lá. Hoje eu espero um fazer e outro não faz. Gente, você vai votar um negócio que vai destruir a sua carreira, você vai lá na Assembleia, tem 10 pessoas. Gente, é um absurdo, eu não estou preocupado, gente. A minha revolta é... Eu cheguei a essa conta, 18 anos. Indignação de que não tem. Eu lembro que uma vez a Assembleia pensou em vou mexer no IPSM. Cara, nós lotamos lá de carro de som, aí colocaram a Polícia Legislativa lá e deu briga, quebra, tirar de pauta. Hoje, fazem o que querem. Quem você vê lá na Assembleia? 2 ou 3 gatos pingados e a maioria diretoria de associação e sindicato. Nós perdemos esse sentimento de indignação, essa minha tristeza. A gente está insatisfeito, mas não está indignado, né? Então, o que acontece? Nós vamos destruir a carreira. A gente está fazendo pagar a conta que não é culpado. Qual é a causa do caos financeiro de Minas Gerais? Os gestores que passaram e foram endividando é como se assim, eu ganho 5 mil, mas eu tenho um limite no cartão de crédito de 10. Eu vou pegando crédito, daqui a pouco eu não aguento pagar. Não aguento. É o que está acontecendo. Só que a gente está colocando a conta no servidor público. O servidor público vai pagar essa conta. Então, seguinte... nós estamos culpando a pessoa errada, mas a gente não está entendendo que isso vai destruir a nossa carreira. Eu vou pagar uma conta que não é minha, tá certo? Eu vou pagar uma conta de progressão, eu vou pagar uma conta de promoção, eu vou pagar uma conta de aumento salarial, porque o que acontece? Você me dá 3%, não resolve meu problema não, eu estou há tanto tempo sem aumento. Se ele pagar os 40, não sei se é 41. Nunca vai pagar. Não, mas se ele pagar os 41 para poder continuar os 9, vale a pena? Então, mas primeiro que a gente está discutindo o sexo do gênero, não vai fazer isso nunca. Nunca. Porque hoje nem pode se quisesse. Hoje, se ele quisesse, não podia. Já pôde e não pagou. Hoje não pode, não tem. É mesmo, sabia? Não pode, você está no limite. Seu limite. Ali não pode tá, gastar. Você fala da responsabilidade fiscal. Você não pode, entendeu? Então, quando pôde, ele não... Nem parcelado igual a esse fez? Você não pode. O que acontece? Quando pôde, ele não quis. Hoje ele se aproveita do não poder para não pagar. Então a estratégia dele de novo deu certo. Deu certo e dá muito certo. E o cara... Gente, você conhece a história do Zema? O Zema é multimilionário. Quando ele assumiu o governo, ele vendeu a rede de postos da família dele por 500 milhões de reais. Aí o cara fala assim, ô gente, tô aqui comendo minha marmitinha, o Chico Bento nele. Ele criou um personagem. Eu tô aqui comendo minha marmitinha porque a gente tem que economizar, né, gente? Aí nego, que lindo, governador. Gente, que lindo o quê? De tio Patinhas pra Chico Bento. Aí o cara vem lá e fala, gente, eu saí do palácio aqui, porque é muita despesa, né? Me ajuda, né, gente? É um discurso que encanta, mas não é a verdade. Eu vou te fazer a pergunta que eu fiz pra todos. E você mais ainda pode falar melhor ainda, né? Qual o pior governador que Minas já teve pra segurança e o melhor?
Lógico que tem que ter muitos parâmetros, a né? análise que eu posso fazer desde que eu comecei a me envolver, Sim. me envolver com a segurança pública, né? Então vamos lá. Itamar foi o melhor de todos. De todos? De todos. Não é porque anistiou vocês, não. Não é só porque anistiou, não. Nós tivemos um aumento. Ele levou o nosso teto a 5 salários. Sim. E levou em conversação. O Aécio deu um grande aumento, mas deu no tapa, na pressão. Sim. Foi invasão do Copom, foi Sim. manifestação. O Itamar, ele era apaixonado pela segurança pública. É mesmo? Apaixonado pela segurança. Ele era meu paizão. Eu ligava, quero falar com o governador. Ele, tá, não, ele falava assim, não, interrompe que eu quero atender. Né? Ele era paizão, ele deu um bom aumento, mas ele era apaixonado pela polícia. Eu lembro que ele me chamou um dia e falou, deputado, eu vou promover 3 coronéis que eu quero prestigiar a polícia, eu vou fazer uma solenidade do palácio, eu quero que o senhor venha. Eu falei, não gosto de coronel. Naquela época, né? Era uma época de muita decisão. Hoje não, tem muitos amigos coronéis. Naquela época era uma época que os caras que sacanearam, não vou não. Não, o senhor vem sim. Eu falei, vou, só se for fardado. Eu falei, então o senhor vem fardado. Aí eu fui fardado, escrito deputado Cabo Júlio. Ele me colocou no meio, a tropa baixando. Matei de raiva um montão de coronel velho, né? Entendeu? Ele gostava. Então, as negociações salariais com o governador foram muito tranquilas. Ele entendeu. Com os outros, todos os outros foram no tapa. Foram no tapa, na invasão do Copom, na manifestação, na ilegalidade. Então, ele foi o melhor. Nos últimos anos, o pior foi o Pimentel, do governo que eu participei. Por quê? Porque eu acho que... embora você teve muito... Foi onde você teve a conquista da polícia penal. Seguinte, nada é tão ruim, por exemplo, se eu e o Rodrigues fossem os dois contra, você não estava aqui hoje. Sim. Eu não tinha acesso para colocar 5 mil pessoas. Eu não tinha acesso para chamar um montão de excedentes do CFO, do CFS, CFSD. Tá certo? Só que o cara é o seguinte, ele quer que você brigue e depois ele fala, você podia arrumar uma transferência? Não posso, eu sou contra o governo. Pô, você não serve para nada? Pô, mas você não quer que eu brigue com o governo, com o comando ao mesmo tempo? Quer que eu vá lá pedir uma transferência? Sim. Então você tem um equilíbrio, uma falta de entendimento. Então eu acho que foi o Pimentel, foi o pior até pela condição financeira. Por exemplo, o Zema colocou... Então não era ruim porque era só de esquerda, não. Não, ele era ruim porque ele fez uma opção errada. Por exemplo, o Zema tá pagando o salário em dia, mas ele nunca pagou uma parcela do empréstimo. Nunca pagou. A dívida cresceu, dobrou de tamanho no governo dele. Ele nunca pagou, ele tem dinheiro para pagar. O Pimentel optou de pagar a dívida e atrasar o salário. Foi uma escolha errada. O Zema nunca pagou uma parcela. A dívida cresceu assim, 80 bilhões na conta dele. E que diga-se de passagem, foi parcelado, mas a gente tem que ser honesto, não é? Foi parcelado, eu tô te falando que eu peguei o parcelamento, um pedaço do parcelamento. Mas era parcelado dentro do mês. Você imagina antes, na época de antes de 97... Era no mês seguinte. Entendeu? É isso que eu tô te falando. Então, mas ainda assim é ruim o parcelamento. Sim, eu acho que foi uma opção errada do governo. Tinha outra? A outra era não pagar dívida. Fazer igual o Itamar fez. O Itamar foi pra moratória, foi pra justiça, colocou canhão lá em Furnas. E o Itamar era doido, foi pra guerra. Você colocou lá a polícia militar de prontidão em Furnas com um canhão apontado lá, dizendo eu não vou pagar, impagar, não vou pagar. E o Zema foi pra justiça, pediu a prorrogação e não pagou. Foi ganhando liminar para não pagar. E aí tinha dinheiro. Eu acho que foi a opção errada do Pimentel. Só que o Zema tá conseguindo ser pior, né? Tá conseguindo ser pior. Pra ser bem rápido... Porque o Zema tá atacando algumas áreas que nenhum governador teve coragem de atacar. Por exemplo, ele tá destruindo o serviço público. Serviço público. Mas ele deixou isso bem claro em 2018. Ia fazer. Ele deixou claro. Por exemplo, a primeira frase dele de falar que servidor público, que eu sempre falei, servidor público é uma classe privilegiada, eu teria vontade de perguntar para ele, falar assim, qual classe que o senhor tá falando? Qual é o privilégio? O senhor tá falando de quem? Qual classe? Mas é que ele é tão mágico, por que ele não mexe com o juiz, ele não mexe com o Então, isso que eu tô te falando, de qual classe? Público. Exatamente. Entendeu? Então, ele tá atacando pontos cruciais da nossa carreira, porque o servidor público é uma carreira diferente. Eu tenho um montão de vedação que o particular não tem. Se eu for demitido, eu não tenho fundo de garantia. Sim. Eu não tenho indenização. Você pode ter 30 anos. Isso. Se for excluído, é da mão à frente ou tá atrás. Acabou. Você não tem um monte de privilégio que outros servidores têm. Tá certo? Que outros serviços têm. Então, eu tenho eu vou coalizar essa vedação de direitos. Tá certo? Então, ele entende o seguinte, não, o soldado ganha muito bem, ganha 5 mil. Tá certo? Você ganharia 5 mil para tomar um tiro? Você iria para uma profissão em que você sai de casa e não sabe para voltar? Qual que é o preço de uma vida? Isso que é o parâmetro. Eu atendo, enquanto policial, quem merece e quem não merece. Sargento Dias? Exatamente. Muitos dos outros colegas. Entendeu? Aí o cara fala que é privilegiado. Privilegiado é ele. Que é um cara que
que criou um personagem que ele não é real e tá com esse papinho furado, tá indo, foi reeleito aí, agora tá aí. E tá fazendo o que quer. E ele tá tendo... o problema da maldade dele é que ele definiu que o problema das contas de Minas Gerais, que foi má gestão, empréstimo, eu não posso fazer um empréstimo daquilo que eu sei que eu não consigo pagar. Então o empréstimo é o seguinte, eu preciso construir uma rodovia. Eu pego, resolvo o problema e essa bomba vai ficar pro próximo. E esse pro próximo explodiu e vem explodindo. Então o que acontece? Ele determinou que o servidor público é o culpado do caos. Belo Horizonte, Júlio, para caminhar para os finais aqui. Vai ter problema ou não? Tem esperança politicamente de ter um representante que vai cuidar? Eu falo agora, né? Nós estamos aí após as eleições de municipais. Acho difícil. Eu fui o primeiro praça eleito vereador na história de Belo Horizonte. Eu li. Nunca teve um praça que foi eleito. Eu fui o primeiro a romper. Isso. Porque a ideia é a seguinte, não, eu vou votar no vereador pra quê? O vereador não pode fazer nada por mim, né? Pra você ver. Eu era vereador, porque eu fui deputado 2 vezes, tive 70 mil votos, não fui eleito por causa da legenda. E aí fui pra ser vereador. Como? O vereador não faz nada. Eu fui vereador. Eu saí no tapa com o assessor do comandante-geral, um coronel, como vereador, lá numa reunião. Sim. Eu era vereador. Tava eu, o Rodrigues, as entidades, e aí fomos discutir questão salarial com um coronel Santana, e hoje até meu amigo, coronel Bianchini, ele era assessor do comandante-geral. E ele tinha feito um documento que dizia que, na defesa do militar, se o seu advogado usasse de palavras inapropriadas na sua defesa, o militar era punido pela defesa que técnica foi feita por ele. Eu falei, comandante, eu quero fazer uma ressalva aqui. O senhor assinou aqui uma resolução que, ao meu ver, era ilegal. Primeiro que o advogado é inviolável na sua defesa. Sim. O senhor está punindo, o senhor criou uma resolução que pune o militar pela defesa técnica do seu advogado. Eu falei, não estou sabendo, isso não está assim. Isso é ilegal, isso é um absurdo, é uma maluquice. Aí o coronel levantou. Comandante, o senhor dá licença? Esse vereador está dizendo que eu sou maluco. Foi eu que fiz a resolução e levantou. E eu levantei e falei assim, rapaz, você tá achando que eu sou o soldado que você manda nele? Eu te jogo lá embaixo e saí no tapa e para disso. Eu era vereador, tá certo? Você literalmente no tapa e entrou, deixa disso. Depois eu até virei muito amigo do coronel Bianchini, depois de tornou comandante-geral, viramos amigo. Mas você vê, o representante, ele pode resolver muita coisa. Pode resolver. Então a gente tem uma visão distorcida. É importante, o maior número de vereadores que a gente tiver fortalece a classe. Eu tô te perguntando porque Luísa Barreto, a protegida do Zema, tá vindo aí com o Tramonte. Eu não acredito na eleição do Tramonte. É mesmo? De jeito nenhum. Primeiro, o servidor público que votar no Tramonte, ele é um maluco, porque ele foi contra tudo nosso. Ele votou contra tudo nosso. É mentira ou é verdade que ele é o mais ausente no parlamento? Gente, é só fazer uma conta. O parlamento começa as votações às 2 horas da tarde, ele sai da TV às 3. Pelo que eu sei, uma pessoa não pode ocupar 2 lugares no mesmo espaço. Não. Servidor público que votar no Tramonte, ele é maluco. Ainda mais com Luísa Barreto. Pronto, destruiu. Então, nós vamos fazer campanha contra ele o tempo todo. Contra ele o tempo todo. Ele votou sempre contra. Tem uma Luísa Barreto que é contra tudo. Tá certo? Ele é contra. Ele não me fala uma lei dele. Me fala uma coisa que ele fez. Nada. Então, eu acho que ele vai apanhar tanto, porque ele é ausente, não fez nada. Que ele é como aquele menino lá de São Paulo, lá da defesa do consumidor. O russomano. Ele começa crescendo e começa a cair. Ele vai cair. Júlio, suas considerações finais. Eu quero te agradecer demais. Eu sei que Passa rápido, né? Passa rápido, a história é muita... Mas eu tenho certeza que a agenda sua vai ficar aberta pra gente. Tava conversando mais vezes, tem muito assunto. Muita coisa que eu não sabia, mas sua consideração aí pra nossa tropa, os eventos que nós estamos para assistir. Primeiro que eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né? Eu sou policial de carreira, né? Hoje veterano. Eu lembro que eu fui o último a ser anistiado, porque tinha uma conta, faltava 11 dias, sobrava 11 dias. O governador me chamou e falou, mas o senhor é deputado, o senhor está preocupado em voltar para a polícia? Eu falei, governador... Não, mas isso é outra coisa, aí, né? Não, mas eu só recebo 11 dias, né? Eu recebo 11,30 avos, eu recebo R$2.000 de salário, porque é proporcional ao tempo que eu tinha quando eu fui eleito a primeira vez. E eu fui lá, governador, todo mundo foi anistiado, a minha conta é errada, só falta eu. Não, isso que eu tô te falando, é o brilho, né? Imagina. Aí eu falei, governador, não interessa, eu posso ser deputado, pode ser o que for, mas eu sou polícia, eu não sou anistiado, você foi pro bombeiro e depois voltou Ele também. falou assim, não, o senhor pode ir pra casa que me dá 48 horas que eu vou resolver isso. Foi 3 horas da tarde. 10 horas da noite ele ligou na minha casa.
Toma posição de sentido que eu estou assinando essa reforma aqui. Eu chorei igual uma criança. Então, eu sou apaixonado por ser policial. Tá certo? Acho que a nossa classe tem uma força. Ela voltou a ser um elefante amarrado num pé de alface. A gente precisa acordar e lembrar que a gente tem uma força. A gente pode parar tudo, mudar tudo. As nossas conquistas dependem da unidade da nossa classe. Né? Acho que o Rodrigues hoje é o cara que mais luta por nós. Sim. E às vezes luta sozinho, mal Sim. compreendido. É o cara que põe a cara. O Rodrigues vive política 24 horas por dia. Sim, e verdade. vive tropa, ele vive classe 24 horas. Eu falei, Rodrigues, você tem que abrir outras portas. Não, eu gosto de polícia, eu só trabalho isso. Então, eu acho que a gente tem que acordar e se unir. E a minha fala é, aquilo que a gente discorda, tem coisa que é só da Polícia Penal, tem coisa que é só da Polícia Civil, tem coisa que é só da PM, do Bombeiro. Aquilo que a gente discorda, a gente se respeita. Aquilo que é unidade, a gente se une. Conquista e depois sai no tapa. A gente tá saindo no tapa sem conquistar. Sem conquistar. Obrigado. Então, foi um prazer. Gente, mais uma vez nós estamos aqui com o podcast Carcereiros e com uma pessoa, um ícone, né, para a segurança pública, foi o Cabo Júlio. Eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Fica ligado, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, se inscrever, compartilhar principalmente. O espaço aqui é nosso, aqui é só fala de segurança pública e vai ser um prazer ter você como nosso seguidor aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser.